demora um pouquinho. Enquanto isso, o João já pode até compartilhar os Vou abrindo slides. aqui as paradas. A gente tinha conversado ontem por cima, assim, como é que ia ser a estrutura assim, das aulas. Aí ontem a gente, na última encontro lá, a gente passou um pouco da base do React, bem a base zona mesmo. Falou lá um pouco de JavaScript, falou do JSX, falou dos componentes, né? E mostrou lá definir props, você criar seus próprios componentes e definir as props dele, você conseguir customizar aquele componente. Então já deu uma liberdade grande, porque você pode criar os seus componentes lá visuais, né? Ficar alterando ele do jeito que for. Aí nesse segundo encontro a gente vai pegar uma parte também que não entra muito na lógica, que é só a estilização daqueles componentes. Quem já vem do HTML puro aí já brincou com CSS. A gente vai só encaixar aí o CSS, alguns estilos dentro dos componentes. E por enquanto não vai ter muita lógica, não vai ter uns conteúdos muito avançados, mas pô, com o conteúdo da primeira aula, com essa aula aqui, já consegue fazer muita coisa. O meu site pessoal lá, que é só isso, né? Só tem isso, é só um React com estilização. Então dá pra você brincar, fazer muita coisa aí, só com esse conteúdo. Então vamos lá, João. Tá, então que nem o Barak estava falando aí, hoje a gente vai abordar mais a parte de estilização no projeto. Mas antes da gente entrar de fato no código, a gente preparou assim um material um pouco mais teórico aqui, mas para explicar para vocês quais são os tipos de estilização que a gente consegue utilizar dentro de um projeto React, né? Então a gente separou 3 tipos aqui, que seria a estilização inline, estilização global e a estilização modular, né? Então, começando pela inline, a inline seria aquela estilização que vocês já devem ter visto lá na aula de quarta-feira lá com o Thiago, que é basicamente a gente passar um objeto um objeto JavaScript com as propriedades para dentro de uma tag de algum elemento do HTML, como dessa maneira. Então, tipo, a gente chama o elemento, define o style e passa as propriedades aqui, bem parecido com o CSS normal mesmo, só que geralmente quando é uma palavra que tem uma propriedade que tem um hífen, a gente substitui ela pelo camel case, né? Mas é bem tranquilo, é bem isso. Uma das vantagens da... Você ia falar, Barak? Eu ia falar assim que o pessoal que já vem do HTML às vezes está acostumado realmente a usar o estilo inline, só que com string zona, né? Só as aspas lá passando CSS na mão. Assim. Aí no React aí, ele usa mais o JavaScript, que realmente é um objeto. Isso. E só tem essas alterações aí de ele passa a chave com o camel case e o valor com uma string. Mas é bem parecido, você tem quase todas as liberdades do CSS, mas tem algumas limitações. Que nem o Barak falou ali, o que mais muda aqui é um pouco a estrutura, né? Então, tipo, a gente tem aqui que a primeira chave é para poder definir o JavaScript dentro do HTML. E aí a segunda chave aqui mais interna é justamente para dizer que isso aqui é um objeto, né? Então, tipo, algumas utilizações que a gente tem aí do CSS inline, que acaba sendo bastante bom, assim, bastante utilizado, principalmente quando a gente quer utilizar algum estilo dinâmico. Então, imagina que a gente quer, digamos assim, a gente quer que a cor dessa div, ela altera de acordo com o nome do usuário, certo? Então, se o nome do usuário aqui for João, a gente seta que a cor dela é roxo. Se não for João, a gente seta que ela é verde, né? Então, a gente consegue usar esse cara aqui bastante para dar esse estilo mais dinâmico, assim, dentro da nossa aplicação. De novo o if ternário aí que a gente ficou usando na outra aula, aparecendo de novo, só que agora dentro das propriedades da div ali. E tipo, no React isso é bastante livre, né? Isso aqui é como se fosse um JavaScript mesmo, então tu consegue botar um if aqui dentro e não tem problema nenhum. E o if ternário já é uma coisa bom de você se acostumando, porque a gente usa muito esse cara aqui dentro dos projetos. Também uma outra utilização que a gente consegue fazer com o CSS inline, que também é bastante utilizada, é a gente passar ele como props para dentro de um componente, né? Porque imagina assim, a gente tem um componente e a gente vai instanciar esse componente diversas vezes dentro do projeto. De repente, numa parte do projeto, a gente quer que ele tenha um determinado estilo. Numa outra parte do projeto, a gente quer que ele, sei lá, tenha uma outra cara, tenha um outro estilo diferente. Então a gente também pode passar esse estilo como props, que nem eu estou passando aqui para esse componente, e aí depois a gente passa para dentro da propriedade style, que nem eu tinha mostrado antes, né? Então aqui a gente tem o componente declarado aqui nessa... Opa.
nessa primeira figura. E aqui na segunda a gente está chamando o componente, passando aqui o style inline, e depois é que ele vai aplicar todos esses estilos que a gente passou aqui dentro. Então também é um caso que a gente costuma utilizar bastante o CSS inline, né? E aqui no projeto também, esse sprint aqui eu tirei de dentro do projeto, eu vou estar mostrando também depois para vocês. Uma segunda maneira de CSS aí que a gente tem para utilizar seria o CSS global, né? O CSS global, ele é basicamente a gente criar o arquivo .css mesmo, que nem a gente faz lá com o projeto HTML e JavaScript puro, e daí instanciando as classes, né? E por que a gente diz que ele é global? Porque todas essas classes que a gente cria dentro de um arquivo CSS, elas são visíveis dentro de outros arquivos CSS também. Então isso é uma coisa até que a gente tem que tomar cuidado na hora que estiver utilizando esse tipo de CSS, é na hora de dar o nome das classes, né? Porque aqui, digamos, a gente deu um nome aqui .app. Se a gente der esse nome .app dentro desse arquivo CSS, e depois a gente tiver um outro arquivo CSS e também criar uma classe com esse mesmo nome .app, elas meio que vão sobrescrever essas classes, porque tudo que a gente define, ele fica global para toda a aplicação, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar mais cuidado aqui com esse tipo de aplicação. E aí o terceiro tipo de CSS que a gente separou aqui é o CSS modular, que a principal diferença dele para o segundo, para o cara global, é justamente corrigir esse problema essa questão de tu ter as classes disponíveis para toda a aplicação, né? Então, quando a gente cria um arquivo CSS com essa extensãozinha aqui do module, a gente tem que todas aquelas classes CSS, elas só vão estar disponíveis dentro do arquivo JSX que a gente fizer a importação. Então, a gente daí pode estar repetindo o nome de classe de diferentes arquivos, né? Que nunca vai dar problema daí. É melhor para separar as coisas. Essa é a principal diferença entre esses dois. Acho que era isso. Alguma dúvida aí, pessoal? Só uma dúvida aqui, amigo, o Bast. É viável repetir nome para classe dentro de um projeto, mesmo que em diferentes, utilizando o padrão modular, né? Para diferentes arquivos .jsx. É recomendado? É recomendável, na verdade? Cara, isso pode acontecer e não tem problema, né? Muitas vezes, quando tu vai fazer um estilo de uma classe, o que acontece? A gente acaba não criando uma classe. A gente acaba estilizando direto a própria tag HTML. Então, por exemplo, a gente quer estilizar uma div aqui. Tipo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, a gente quer estilizar direto uma div. Tu concorda que uma div vai ter em diversos arquivos JSX do teu projeto? Sim, sim. Então aqui tu não tá dando um nome para ela, tu simplesmente tá criando, tu tá estilizando a div. Se tu fizer isso aqui utilizando o CSS global, o estilo que eu aplicar nesse arquivo index CSS, ele vai ser aplicado para todo o projeto, entendeu? Só que agora se tu estiver utilizando o CSS modular, essa div aqui que tu estilizou só vai pegar no arquivo que tu fez a importação, entendeu? Então, às vezes, não é nem questão de tu dar um nome de uma classe, é justamente quando a gente também quer estilizar um elemento direto, assim, que é bem comum da gente fazer. E outra coisa que acontece também, às vezes, quando você tem um projeto muito grande, você começa a ter, sei lá, imagina que você tem um botão lá, e tem o CSS daquele botão. Aí você cria uma classe lá, button. Aí é lógico que você não vai sair criando classes button para todo lado, porque é um nome que você já tem o button lá. Mas aí você cria uma classe active lá, para deixar o seu botão ativo. Ou uma classe disable, uma classe erro, para falar que é um botão de erro. Nesse caso, às vezes você vai ter um outro card lá que também tem uma classe active, também tem uma classe erro. Então, essas classes você vai acabar querendo dar nomes iguais, assim, em vez de ter um button, um erro. Perfeito. Button, perfeito. Entendeu? Isso. Aí, esse eu acho que é o principal caso, você querer repetir nomes, porque é mais ligado ao comportamento do que realmente o componente. Isso. Até porque geralmente você utiliza o nome para dar nome para classes geralmente é a função do componente, né? Sim. Isso. Acaba, por exemplo, lá a gente criou um post, a estrutura lá do post lá do Post form? Do post do post form. Aí se tiver o seu post lá, talvez a classe meu CSS vai chamar post, igual o João mostrou ali. Mas às vezes aquele post, quando ele tá, sei lá, no estado de loading, aí vai ser um post loading, sabe? Você vai criar
só um CSS de loading. Entendi. Aí quando for o botão estiver no loading também, você vai criar uma outra classe de loading para o botão. Aí você vai acabar tendo 2 classes loading para 2 componentes totalmente diferentes. Entendi. Você pode associar, inclusive, ao state, né? O estado do componente. Pode. A parte do state é um pouco mais avançada, a gente vai chegar lá, mas daqui a pouco a gente vai brincar um pouco com o state aí, até brincando com o CSS. Chegaram algumas dúvidas ali no texto. O Saulo perguntou o que é props. Foi o conteúdo da outra aula. Props é realmente as propriedades que você passa para o componente, aí tudo tem props. Até uma boa se quiser dar uma revisada na última aula aí. O Jonas perguntou se esses slides vão ser postados em algum lugar. A gente está postando os vídeos e acaba que pelo jeito dá para ver os slides. Mas a gente pode ver se a gente posta os slides inteiros, assim, ou pelo menos um pedacinho, assim, lá junto com o repositório. A gente postou o link do repositório, que tá ficando todo o código que a gente está fazendo. Aí lá tem a divisão de todos os vídeos, todas as aulas. A gente tá passando algumas tarefinhas também para vocês fazerem em casa por lá, dando um passo a passo, assim. Aí é bom ficar dando uma olhada lá, a gente pode ver se a gente posta esses slides lá também. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Acho que vamos continuar aqui então. Da parte teórica mesmo, era mais isso que a gente queria apresentar, esses formatos de aplicação diferentes de CSS que a gente teria dentro do projeto. E agora acho que dá para partir para o código agora e de fato começar a estilizar aquilo que o Thiago tinha proposto no último dia lá, né? Deixa eu abrir aqui as paradas. Então você tá achando a estilização do Thiago ruim? Tá precisando dar uma melhorada ali, né? Não tá muito agradável, não. Tá, então vamos lá, pessoal. Aqui no VS Code eu já tinha clonado lá o repositório e baixado exatamente aquilo que o Thiago da onde ele tinha parado da última aula, né? Só que antes, assim, de começar a estilizar as coisas, a gente também vai dar uma reorganizada um pouco na estrutura do projeto aqui. Tem algumas coisas que estão meio atiradas, tem alguns arquivos que estão sobrando aqui, que estão meio desnecessários. Então, primeiro eu vou dar seguir mais um padrão, assim, que a gente costuma utilizar num projeto de verdade, né? Então, começando aqui dentro da pasta do Source. Uma coisa que a gente costuma fazer bastante é criar uma pasta componentes, certo? E todos esses arquivos aqui que o Thiago tinha criado na quarta, referente a cada componente, a gente costuma jogar aqui para dentro, certo? Só que, ao invés de eu simplesmente jogar aqui, eu vou criar uma pasta para cada um desses componentes. Aí eu já talvez você vai ter alguém que vai estar querendo acompanhar aí, fazendo código. Esse é opcional, a gente está só mudando as pastas de lugar aí. Se você quiser deixar tudo na raiz lá, pode ficar à vontade. Mas geralmente, quando você está trabalhando num projeto mesmo, um projeto que é maior, você começa a criar mais componentes, cada vez mais componentes, ter mais arquivos. Então é bom você ter uma organização que fica fácil de achar as coisas. Essa organização aí que o João está fazendo, geralmente, é uma organização que a maioria dos projetos React tem, que é ter uma pasta de components. Aí ali você pode ter os arquivos, ou pode ter pasta, igual ele está fazendo. Isso. Para quem vem aí do Laravel, eu sei que tem uma galera aí do PHP. Eu nunca mexi com Laravel direito, na verdade mexi muito pouco, mas eu sei que lá no Laravel você tem alguém pode me corrigir, mas eu sei que lá você tem um pouco menos de liberdade na estrutura de pastas do seu projeto. As pastas são meio pré-definidas, ele cria lá as pastas para você e você sabe onde colocar cada coisa. Às vezes você pode pegar uma lógica e definir se você vai botar num lugar ou outro, mas ali no React e no JavaScript em geral, a gente tem liberdade total, que é bom e ruim, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Mas geralmente o pessoal tem algumas normas, assim, algumas boas práticas para organizar o projeto, só para dar uma ajudada e ficar um pouco mais organizado, mais fácil de você tentar um projeto de outra pessoa, você conseguir achar. Mas você explica aí o que você fez, João? Aqui basicamente eu fiz o que o Barak estava falando, eu criei a pasta do components, certo? E depois eu criei uma pasta para cada um dos componentes que o Thiago tinha definido. Basicamente foi só isso. E aí os outros arquivos aqui que eu excluí são aqueles arquivos default que o React coloca aqui quando a gente inicia o projeto, né? E também a outra coisa que eu também fiz aqui foi criar uma pasta assets dentro de Public aqui, que aqui geralmente a gente coloca imagens e coisas assim que a gente vai utilizar dentro da aplicação.
Então, por enquanto, foi essa organização. O Jonas perguntou se esses componentes seriam como no Angular. Você pode usar a mesma organização. Eu nunca usei Angular, alguém sabe? Eu também não sei. A organização de pasta é totalmente livre. Você pode fazer do jeito que você quiser. Já tem até arquiteturas pré-definidas, assim, que você acha na internet, que o pessoal define, né? O Atomic Design, algumas coisas assim, que é jeito de organizar os componentes. Mas a gente está indo no modo mais simplesão possível, que é só ter uma pasta de components ali, que a gente está guardando coisas visuais ali naquela pasta de components. Então tudo que é um componente ali no front, né, que é uma função que devolve o JSX ali, a gente chamou de component e está guardando na pasta de components. Vai jogar aqui dentro. Uma outra pasta aqui também, que vale a pena a gente criar, é uma pasta também de estilos globais, né? Geralmente, o que a gente coloca dentro dessa pasta styles? Geralmente, num projeto que a gente vai definir, a gente, por exemplo, vamos falar das cores. A gente geralmente tem uma paleta de cores já pré-definidas, que justamente para seguir um padrão dentro do projeto, né? Então, a gente também costuma definir esse tipo de coisa aqui dentro dessa pasta. Então, aqui para esse projeto, eu vou estar definindo aqui algumas cores padrões que a gente... Opa, até esse não. É o costume. TypeScript. Não. Uma coisa que vocês podem reparar é que a gente está definindo as pastas aí do jeito que a gente não tem uma definição, mas a nomenclatura que o João escolheu ali, a própria ideia dele já botou um íconezinho diferente em cada pasta, então ela já entende que mais pessoas usam aquelas mesmas pastas e para que serve aquela pasta. Então na pasta de asset ela foi lá e botou um íconezinho, botou uma corzinha, na de styles botou azulzinha, no de components. Então, usando uma nomenclatura um pouco mais padrão, você ganha nisso também. Isso. É uma desvantagem nossa de usar em português, né? Porque se você botar componentes, estilos em português, você não vai ter essa assistência aí. Essa configuração aqui é um plugin também do VS Code. Aí depois vocês podem... Agora eu não lembro de cabeça o que foi que eu botei para instalar aqui, mas vocês conseguem achar isso aí depois. Acho que até uma coisa boa de falar que todos os nomes de componentes, pastas, props, é tudo opcional. A gente que está escolhendo esses nomes. E tá todos em inglês por costume nosso mesmo. Geralmente, quando você está desenvolvendo, você acaba consumindo muito código em inglês, e a gente tem um padrão de escrever código em inglês. Mas se você não sentir... se você não sentir bem escrevendo as palavras em inglês, você pode botar em português, vai funcionar do mesmo jeito. É claro que vai ter algumas palavras reservadas que se você usar lá do React, você vai ter que botar em inglês. Se usar um const do JavaScript, são as palavras do JavaScript que vão ter que estar em inglês. Mas o nome do componente ali, o João criou colors, pode ser cores. Se você criar um componente lá, em vez de ser um post, pode ser lá, eu não sei, eu acho que post em português é post, né? Mas em vez de ser post form, pode ser formulário de post. Isso, exatamente. Voltando aqui pro arquivo de colors, essas cores aqui que eu defini são as cores que eu escolhi aqui para poder utilizar no projeto. Na verdade, escolhi não, né? Eu entrei no site do Instagram, dei um inspect ali no código, daí eu peguei, vi no código mesmo o que eles estavam usando, e aí eu peguei essas cores aqui para ficar mais no padrão e ficar mais parecido com eles ali, né? Mas, de novo, aqui também vocês poderiam definir as cores que vocês queiram utilizar, não tem problema nenhum. Bom, agora como eu tinha feito essa mudança aqui dos arquivos jogado tudo para a pasta de components, agora provavelmente ele vai me acusar um monte de erro aqui, por causa que mudou o diretório das coisas, e eu vou ter que vir corrigindo agora, né? Então aqui o header vai virar components. Todos esses caras aqui vão virar components. O avatar aqui eu vou excluir porque ele não está sendo utilizado. E fechou. Nesse cara é isso. Deixa eu ver no index não. Tem que ver um por um agora para ver onde é que tá. Ali embaixo ele tá reclamando dos caras, não. Ele tá reclamando do WebJS, mas já corrigiu, né? Sim. Vou rodar de novo. Enquanto tá rodando aí, alguém já tem alguma dúvida aí? Quer perguntando? Não precisa ficar com medo aí de perguntarem, não. Se você quiser que a gente pode levantar a mão, pode abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade. Eu falo pra caramba, hein? Já vou me desculpando aí, mas eu tenho mais perguntas aqui.
Pode fazer, pode fazer. Igual eu falei com vocês, eu não participei do primeiro encontro, mas eu dei uma conferida. E, lógico, eu dei um git clone no projeto para não ficar para trás, para não ficar com aquela sensação de ficar para trás, porque eu não consegui acompanhar as 3 horas do primeiro encontro. Então, dei um git clone no projeto, tô com o projeto aqui no Visual Studio, no VS Code. Estou observando aqui que o componente comment form, vocês utilizaram class, né? Tem as duas opções, fazer com function ou class. Beleza. Isso. É indicado ainda o class, porque eu estou iniciando meus estudos no React, tem uma semana, na verdade, eu vi que o class não é tão utilizado. Mas tá sendo utilizado aqui. Primeira pergunta é essa. Quer fazer a segunda pergunta de uma vez? Vou deixar a segunda já para vocês, que vocês são os caras. Vocês estão autocapacitados. Outra coisa, a forma de exportar. Eu percebi estudando essa semana que se eu fizer um export default de um objeto, na verdade, do componente, eu fico suscetível a erro. Como assim? Eu vou exportar, por exemplo, aqui, vamos pegar esse comment form, por exemplo, né? Eu exporto o comment form e utilizo ele lá onde eu quiser, no app, por exemplo. Aí eu venho aqui e altero o nome dele, desse class. Eu altero para comment form app masters, por exemplo. Lá ainda vai continuar rodando, mesmo eu tendo alterado aqui. Então não é mais indicado eu dar um export function ou export class, enfim, para poder eu reduzir a margem do erro. São essas duas. Acabou que quando a gente foi fazendo o código, a gente foi mais mostrando várias formas de fazer, né? Então, com certeza tem coisas aí que estão mais num padrão mais recomendável e outros num padrão menos recomendável. O questão do function ou classe, quem vem do começo do React aí, cara, quando eu comecei a usar o React não tinha um function, só tinha classe. Então lá era classe, e depois deu uma alteração, né, deu um shift ali que virou todo mundo usando o function. Hoje em dia é recomendado usar o function, não usar o classe. Mas ainda tem componentes que você vai ser obrigado a usar o classe, e tem componentes que você vai cair nele e ele vai estar com classe, sabe? Então a gente meio que mostrou que existe os dois jeitos, mas daqui para frente a gente vai usar tudo function. Quando eu começar a implementar, eu não vou voltar na classe para mostrar como é que ela funciona. É só saibam que ela existe e que um dia você pode cair nela, assim. Aí vocês lembram das suas aulas de orientação a objeto aí da faculdade? Aí não sei se vão ficar felizes ou tristes. Em projetos atuais, assim, é um cara que caiu em desuso, né? Vai ver mais em códigos antigos, ou quando for pesquisar alguma coisa para tirar dúvida, e talvez tu encontre. Mas eles têm códigos antigos, tem alguns componentes que a classe você estende o React Component, tem alguns componentes que você também tem que estender um componente de terceiros, mas é muito raro, são aplicações mais avançadas. Saiba que ele existe, mas não se preocupe com ela, sabe? Se você for fazer um códigozinho seu, você não vai precisar dela. Em relação ao export, que é o nomeado e não nomeado, né? Exportar como default ou exportar o objeto, aí é padrão de projeto. Realmente o mais seguro vai ser você exportar sem ser default, mas vai ter casos que você vai ter que exportar como default para assumir nomes diferentes em cada uma das views. Vai ter casos que não, você vai preferir não ter o default. É questão aí já é questão de preferência mesmo. Com certeza tem vantagem e desvantagem cada um deles. A questão de conseguir desviar de erros, né? Porque você mudou o nome de um componente e você exportou default, o nome continua a mesma coisa lá quando você estiver usando. Tem outras formas de se desviar disso. Eu acho que tem como você fazer seu IDE reclamar disso em alguns casos. Mas eu acho que não precisa ser uma preocupação grande assim, não. É bom manter o padrão, realmente. O melhor é exportar o nomeado lá, não usar o default, mas não tem problema usar o default. Nenhum problema mesmo. Isso. Beleza, obrigado. A gente fez até os dois casos aí. Tem um componente ali que está exportando o default, está exportando lá dentro do objeto, né? Exportando aí nomeado. Aí os dois casos estão aí. A gente pode até focar mais, não usar o default, ou focar usando o default. É mais só realmente para mostrar que tem várias formas aí. A vantagem do default é que na hora que tu importa, tu pode dar o nome que tu quiser pro cara, né? Até o outro também tem nome, só que é um pouco mais complexo, né? Você ficar nomeando ele. Mas alguns projetos, incrivelmente, o default é importante, porque às vezes você tem algum componente que
que ele tem que assumir nomes diferentes em cada view. É estranho, mas eu já caí em projetos que precisa ser assim. Então, acaba que às vezes você tem um card que numa view você quer chamar ele de card, na outra você quer usar ele como uma configuração totalmente diferente de CSS, você pode usar o mesmo componente, só dar um nome diferente para ele. É raro você fazer isso, mas é possível. É isso aí. Conseguiu achar todas as inconsistências aí dos caminhos, João? Pois é, eu tô tentando entender por que ele tá dando problema ali. Eu tô com esse mesmo erro aqui também. Será que não é porque na trilha aí tem o diretório e depois o arquivo? Tem a pasta antes do arquivo? Não? É exatamente isso. Tem um components /header tem que ser. Eu tentei aqui, deu certo, só que meu post não foi. Header eu resolvi. Header. O post que não foi pra mim aqui. Não sei porquê. O postform tem que ser /postform. Tá, já entendi. Não, eu tava estranhando porque que tava dando esse erro, é porque não tá com index. É por isso. Eu vou mudar aqui. Bom, já explica pra galera ali. Aqui é o seguinte, por que eu tava tendo esse erro aqui? Porque eu tava chamando aqui o nome da pasta, só que dentro da pasta, o nome do arquivo também era header, certo? Quando a gente coloca dentro de uma pasta um arquivo com o nome de index, a gente não precisa fazer isso aqui, ó, não precisa chamar index.js. Quando a gente simplesmente chama só a pasta, ele sempre procura dentro dela para ver se tem um arquivo index. Aí tu não precisa ficar chamando o nome do arquivo também. Então aqui eu vou mudar o de todos para index. E aí vai resolver esse problema. Seguiu dando erro. Lá dentro do post. Tem que ser ponto avatar. Aí. Talvez tenha uma galera que não está acostumada com o import aí também, pode perguntar. Aí você vai cair no JavaScript, isso não é do React, é do JavaScript, né? Você tem o ponto para mesma pasta, né? O ponto ali para voltar a pasta. A extensão do arquivo você não precisa colocar. Aí tem várias regrinhas ali que é do import. Isso. Tá, agora que a gente já deu uma organizada aqui no projeto, já dá pra gente começar a dar melhorar um pouco a cara desse visual aqui, né? A gente não mudou nada no projeto, né? Mudou a estrutura de pasta, tá mais organizado, tá um pouco mais fácil de achar as coisas dentro dele. Mas é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Eu não mudei nada aqui. Tá, deixa eu ver por onde é que a gente pode começar primeiro. Acho que vamos começar pelo header, começar aqui pela parte de cima, né? Primeiro tirar o nome do Thiago aí. O projeto é só dele agora. Não, ele já chegou batizando o projeto. A gente desbatiza. Botou até uma variável. Isso. Basicamente aqui o header, vou fazer algumas alteraçõezinhas a mais, tá? Porque tá meio estranho esse header aqui. Então vamos tentar deixar ele mais com a cara do Instagram. Então, deixa eu apagar esse código aqui. Já vou explicando para vocês aqui o que eu tô fazendo. Primeiro bota as divs aí, encaixa tudo no lugar, depois a gente vai criando umas classes. Pode ser. Só uma coisa, tem como tu dar um zoom? Porque tá pode ser. Dá um zoom. Pequeno. Tá melhor? Pode minimiza esse. Se quiser também dar minimizar isso aí. Foca bem no código. Aí, tá melhor agora? Tá ótimo. Show. Tá. Basicamente, o que vai ser o nosso header? Vai ser só um card branco aqui em cima, tá? Com a logo do Instagram. Então é isso que eu tô definindo. Eu defini uma div aqui, que é onde eu vou fazer o container dela. E a imagem aqui vai ser a imagem com o logo do Instagram, né? A imagem, eu já coloquei ela dentro do projeto aqui, que seria esse arquivo aqui, ó, dentro de pasta public, assets.
e a Instagram logo aqui, certo? Então, dentro do image aqui, eu vou chamar esse cara. Ele está dentro de assets, barra, Instagram, logo, PNG. Certo? Aqui eu também vou definir uma propriedade de out aqui, porque geralmente o React ele acusa um warning em alguma coisa. Logo do Instagram. E eu também já vou setar uma largura dessa imagem de 115 pixels. Certo? Outra coisa aqui que a gente também vai fazer. Para fazer as estilizações, a gente vai estar utilizando mais o CSS global, que nem eu tinha explicado antes. Né? Então, para isso, como é que eu vou fazer? Dentro de cada pasta aqui de componente, eu vou estar criando um arquivo chamado styles.css, certo? Então, se aqui eu dei o nome da minha classe de header container, eu tenho que ir lá no styles e também definir esse cara. Vou pegar os estilos dela. Então, eu vou definir que o meu container ele vai ter um max width de 614 pixels. Essas propriedades de CSS aqui, essas coisas, eu já tinha feito antes, tá? Então não se assustem se eu chegar com algum número meio mágico aqui de repente. Você tá tirando o CSS do Instagram da cabeça aí. Algumas coisas eu já tinha olhado antes, então eu já tô me baseando aqui para agilizar. E um padding de 10 pixels. Aí o nosso foco não vai ser explicar o que é CSS, mas aí é o CSS base, né? Tipo assim, básico. Você definir um padding, definir margem, definir cor. Só para mostrar que a gente tem esse poder aí de fazer isso no React e ter um CSS. Já ficou com uma cara diferente aqui, ó. Depois, quando eu for estilizar mais o arquivo aqui do app e tal, a gente vai corrigir aqui essas bordas aqui que ainda estão um pouco erradas. Qual background você utilizou e qual? Volta lá no Styles. Aqui eu coloquei white mesmo. Botou o background color white. Porque na cor você pode escrever o nome da cor, né? Algumas coisas são nomeadas. Você pode botar hexadecimal. Tem outras formas. Isso. Acho que em vez da imagem aí, depois a gente pode definir um nome aí pra ele, só pra gente não tomar um processo de... Fazer uma votação lá no Discord de nomes pra esse Instagram aí. Estamos fazendo propaganda pros caras. Tá, vamos ver. Tá, acho que agora a gente pode partir aqui pro componente do post, que aqui tem mais uma série de coisas para definir. Vamos ver. O post vai ser mais chatinho aqui de arrumar. Acho que eu vou começar primeiro pelas coisas internas do post. Vamos ver. Acho que o input aqui do form aqui é uma boa. Qual que é o comment form? Comment form. Certo. Tá. Esse cara aqui também, eu vou dar uma refatorada aqui para deixar ele um pouco mais com a cara do Instagram, que aqui ele tá meio... O André Feijó tá com uma dúvida ali. Eu só ia perguntar se esses estilos que vocês escrevem dentro da tag iriam sobrescrever os do arquivo CSS. Sim, o React ele dá preferência para o styling line. Mostra aí. Obrigado. Vamos ver aqui Bota a mesma propriedade. Pode até botar a mesma propriedade aí, né? Você pode botar os dois aí. Aqui no CSS eu tinha definido o background white. Vamos passar, sei lá, um vermelho aqui. Pode ver que ele dá preferência. Uma coisa que a gente pode fazer também para evitar isso é vir aqui no CSS e aí passar esse cara aqui, ó, exclamação important. Aí ele sempre vai dar preferência para o que tu definiu aqui dentro do CSS. Quem já baixou aí tema da internet e quis vir alterando ele, tá acostumado a botar um monte de important para forçar algumas coisas. Mas é muito comum você ter um componente que tem um estilo no CSS ali, e às vezes uma propriedade você quer que ela seja dinâmica, né? Igual ali, ele quer o background, ele fez o background branco, às vezes ele queria que, sei lá, se o usuário tivesse logado, aparecer alguma coisinha lá, ou o estilo ela ficar um pouco azul, alguma coisa assim. Esse estilo, às vezes, você pode controlar aí no JavaScript, em vez de, porque no JavaScript você tem mais liberdade do que dentro do CSS. Né? Aí. Respondeu sua dúvida aí? Respondeu sim, obrigado.
Aí outra vantagem aí dessa componentização que a gente fez aí, o João tá até mudando o nome de alguns componentes ali, ele fez um comment form. Eu só tirei o... ele tava usando antes component form, tá certo. Uma vantagem que a gente tem aí, né, nessa componentização, criar vários componentes, é que ficou mais fácil de a gente estilizar um componentezinho ali do que vir com um CSS gigante, assim, né, fazendo a página inteira, né? Ele foi lá no header, ele tinha só aquele header lá, bateu um CSSzinho só para aquele header ali e pronto, ele já ficou pronto. Agora ele tá indo um componente lá dentro, no formulário, que era um botão, um input todo meio torto assim. Tinha uma certa graça que o Thiago conseguiu colocar nele. Mas ele foi lá naquele componente lá e tá botando o estilo daquele cara lá. E como aquele componente está sendo usado em vários lugares, aquele estilo já vai ser irrigado para a aplicação inteira. E mudando aquele CSzinho daquele componentezinho ali, ele já vai conseguir mudar aquele componente de todos os lugares que está sendo utilizado. Isso. Tá, voltando aqui para o código então, pessoal. Esse componente aqui que eu estou alterando era aquele cara do input aqui, na hora de publicar o comentário. Eu também vou estar dando uma refatorada nele aqui, para deixar mais próximo com o do Instagram, né? Marcos também levantou a mão aí. Qual que é a dúvida? Eu vi o Barak falando na outra aula sobre o fragment. É correto utilizar o fragment? E pode-se estilizar o fragment ou tem que ser uma div especificamente? Não, pode deixar assim. É correto usar. Vai ter aplicações que com certeza você vai usar. Eu consigo estilizar o fragment ou não? Não, o fragment... Eu acho que não, acho que você não consegue fazer nada com ele. Ele realmente ele não existe, no... Ele é só para abraçar o... ele só existe no JavaScript. Exatamente. Ele não vai existir quando você cair lá e mostrar poder converter no HTML em si, aquele fragment não existe. Esse cara não existe. Não inspecionar lá na página. Entendi. Se você inspecionar, ele não vai existir mais. Ele não vai existir, esse cara. Beleza. É que o React ele sempre exige que a gente tenha um componente Py por volta do que a gente tá construindo aqui, né? Para deixar rastreável ou não? Era mais o jeito que ele lida, porque o React ele é construído em árvore, né? Você tem o seu componente Py, que tem os componentes filhos, ele vai sendo consumido em árvore, assim. As props vão passando em árvore, você sempre pensa na árvore. E tinha alguns casos que um pai não conseguia lidar muito bem com ter vários filhos. Aí, nesse caso, eles inventaram o fragment para aquele pai ter só um filho de mentira, sabe? Mas dentro daquele filho de mentira tem vários filhos. No comecinho do React não existia o fragment. Ele veio há um pouco tempo atrás. E realmente tem muita aplicação para ele. No começo, assim, ele é um pouco estranho, não precisa ficar preocupando muito com ele, assim, mas com certeza uma hora ou outra você vai cair nele e falar assim, eu preciso de um fragment aqui. Geralmente é só realmente quando ele vai dar um erro falando assim, esse componente não pode ter vários filhos. Aí você vai lá e bota um fragment para forçar ele aqueles vários filhos a ser um filho só. Isso, exatamente. Tá, então voltando aqui, essa aqui é a estrutura que eu tinha definido para deixar mais semelhante com o do Instagram, né? Agora falta a gente colocar os estilos aqui. Então, definir uma classe aqui para esse cara, que eu vou chamar de Component Form Container. Uma coisa aqui que eu estou fazendo, para evitar aquele problema dos estilos globais, é sempre adicionando um prefixo no nome da classe, igual ao nome do componente. Então, assim, eu garanto que eu nunca vou ter uma classe com o mesmo nome repetido em vários arquivos, né? E aí também é mais fácil para a gente se achar aqui no código. Então, esse cara aqui... eu vou botar nele um display flex. Vou esticar ele para o máximo. Vou adicionar uma borda. Uma coisa aqui que eu não tinha explicado era na parte das... explicado não, eu mostrei as variáveis para vocês lá que eu defini dentro do Colors aqui, mas esses caras aqui eles estão disponíveis só dentro do JavaScript. Aqui no caso, como eu estou dentro de um arquivo CSS, não tem como eu chamar uma daquelas variáveis, né? Então, como é que a gente pode fazer para contornar isso? O próprio CSS, ele também aceita que a gente crie variáveis, que também vão estar global para toda a aplicação, né? Então, como é que a gente pode fazer isso?
gente tem que chamar essa palavra reservada aqui de root, 2 pontos root, e aí a gente sempre define o nome da nossa variável, seguido de 2 hífens e o nome dela, certo? Então, seria mais ou menos isso aqui. São as mesmas variáveis que eu tinha definido lá no arquivo JavaScript, só que aqui, como eu preciso no CSS, eu também tive que definir ela dentro do arquivo CSS. Então aqui, como é que a gente faz para chamar essa variável? É aí que eu perdi aqui o arquivo. A gente sempre chama ela com o nome de var, certo? E aí o nome da variável que a gente tinha definido. Então aqui eu vou passar a cor light border. Então ele criou o tema lá ele tinha criado a pasta de styles lá, né? E com o tema. Isso, aqui, ó. Aí ele foi lá no CSS, criou lá também o tema, né? Passando as variáveis com tracinho, o nome da variável. Aí ficou só as cores, né, no tema. Você pode ter mais coisas dentro do seu tema ali. Ele criou só as cores. E lá quando ele for usar mesmo o tema, ele botou lá, usou o tracinho light border. A vantagem disso é realmente, para aplicações mais grandes, acaba que você quer uma padronização de cores através da aplicação inteira, né? Ele criou uma cor global ali para ser o light border, então que é a borda em si. Então, o Instagram, ele vai querer que todas as bordas do aplicativo tenham a mesma cor, né? Independente do componente. Então, por isso que você acaba definindo essas variáveis no tema. Outra coisa ali que talvez é novidade para algumas pessoas é o Flex, que até ultimamente muita gente está usando aí, né? Mas eu acho que não é muito comum você ver Flex para lá e para cá. No React é bem comum você ver o Flex. Todo mundo acaba caindo no joguinho do sapo lá. Eu acho que muita gente conhece. Tem um site que você entra lá que tem um joguinho do sapo, que você aprende o CSS do Flexbox. Tem um do Grid também. A gente pode passar no repositório, eu posso até mandar no Discord. Isso. O display flex é basicamente para a gente conseguir alinhar os nossos conteúdos aqui na tela. É a principal maneira que a gente faz para usar ele. Né? Tá. Então, voltando aqui. Eu defini essa classe aqui para o input. Agora a gente também precisa estilizar esse cara. Então, eu vou setar ele com um idef de 100%, que eu quero que esse cara fique esticado aqui dentro do container. Eu vou tirar a borda dele, porque eu não quero que tenha essa borda padrão aqui do input. E aí também vou dar um padding left nele, para ele não ficar tão grudado na borda. Certo. Aí vocês podem ver que o input está aqui, ele já esticou, ele só fica com essa borda aqui quando a gente clica nele. Que eu também vou estar tirando esse cara. Então como é que a gente faz para tirar essa borda? A gente chama o nome da classe e passa um dos seletores CSS, que é o Focus. Focus é basicamente quando a gente deixa ele selecionado. Eu também quero tirar esse cara. Agora quando eu clico nele, ele fica assim, aquela borda meio esquisita na volta. Uma outra coisa que eu também quero definir aqui no meu input é um placeholder, certo? É o texto que vai ficar ali. Na verdade, eu vou passar ele como props. Depois, no outro componente, quando eu chamar esse cara, eu vou passar esse cara. Prop.placeholder. Depois vocês vão conseguir ver isso funcionando melhor. Show. Agora a gente também tem que estilizar o nosso botão. Então também vou passar uma classe para ele aqui. Form. Botão. Como é que eu vou querer estilizar esse cara? Eu vou tirar a borda daquele botão. Eu vou botar um background color nele transparente, para ele ficar com a mesma cor do elemento pi. Vou botar um cursor pointer nele, para que quando a gente passe o mouse, ele mudar a setinha. A cor eu vou deixar
azul, pegando lá do tema que eu tinha definido. Vou botar um font weight de 600 para deixar mais grossa a letra. Vou botar uma opacity de 0,5, já explico por quê. E vou passar um transition na opacity de 0,2 segundos. Por que eu defini essa opacity aqui de 0,5? O que isso vai fazer? Isso vai deixar o botão um pouco mais claro. A ideia é que quando passar o mouse em cima, daí esse botão ele realmente fique com a cor original dele e essa opacity vai para 1, né? Então como é que a gente faz isso? A gente pega a nossa classe que a gente definiu para o botão e o seletor CSS que a gente usa para saber quando está passando o mouse em cima e tomar alguma decisão é esse carinha aqui do hover. Então, quando eu passar o mouse em cima, qual que é a propriedade que eu quero alterar nele? Eu quero que saia da opacity 0,5 e vá para a opacity 1, certo? E esse transition aqui é simplesmente para definir em qual propriedade que eu estou aplicando o hover e aqui quanto tempo que ele vai levar para fazer essa transição, né? Então, quando eu passo o mouse em cima, agora ele já fica mais escurinho e ele também ele não vem tipo do nada, assim, ele leva um tempo até fazer a transição. Então, basicamente, a parte aqui de publicar o comentário é isso, tá? Será que eu adiciono lá o ícone do React Icon, Barak? Vamos botar depois. Vamos avançando aí no CSS. Tá. Uma vez que a gente pode ver agora. Alguém já tem alguma dúvida aí? O que a gente fez foi só criar algumas classes, pegar um componente que já existia aí, né, que o Thiago tinha criado. Aí vocês vão ver que o componente que a gente cria, a gente define um monte de props aí, e às vezes as tags HTML já tem props dela, né? O João usou o placeholder aí, o class name. Tem muitas outras props que cada componente tem aí. Por enquanto a gente está só ainda visualmente, não tem nenhuma lógica. Se você escrever alguma coisa no input que cai em publicar, não vai aparecer nada. Mas a gente já tá ficando um carinho um pouco melhor, né? Já tá aproximando do Instagram. O João botou até uma animaçãozinha ali. Então tá ficando profissional. Tá melhor do que tava já. Tá. O próximo cara aqui que eu vou começar a estilizar vai ser essa parte aqui dos comentários mesmos. Então aqui também eu vou criar outro arquivo do styles.css e vou importar esse cara. Styles.css. Show. Aí está com um monte de style inline aí. Esse aqui é o estilo antigo lá que o Thiago tinha definido na quarta-feira. Esse cara aqui também eu vou dar uma refatorada nesse HTML aqui para deixar mais enxuto. Então eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou passar uma validação aqui para dentro. Então, como é que vai ser? Vou verificar se o cara tiver um comentário. Eu vou fazer o map aqui, mostrando todos os comentários. Onde é que esse cara aqui tá fechando? Eu vou apagar, porque eu vou começar a me perder com esses parênteses aqui. Eu vou verificar se ele já tem o comentário. Se ele tiver, a gente vai renderizar esse cara na tela. Vou passar um map aqui. Vou pegar cada um desses comentários. E aí vou chamar o componente do comment que o Thiago tinha definido. User. Agora, se o cara não tiver o comentário, eu vou pegar e definir aquela lógica que estava aqui em cima antes. Eu vou passar um span.
com a mensagem que eu quero que apareça, se não tiver nenhum comentário. Seja o primeiro comentário. Isso aí, beleza? Tá parecido com antes. Agora o que eu preciso fazer mesmo é alterar aqui os estilos, né? Então aqui na DivPy, vou passar um class name. Comments container. Vou definir esse cara lá no CSS. Aqui nesse cara eu só vou aplicar um padding mesmo, para não ficar grudado nas bordas. Show. Beleza. O outro cara agora que eu também tenho que estilizar é a mensagem, caso não tenha nenhum comentário. Aqui eu vou fazer um estilo inline mesmo. Esse cara aqui eu também poderia ter feito um estilo inline, porque eu simplesmente estou passando só um pad. Acho que ficaria até melhor. Mas só para mostrar mesmo para vocês que não tem problema de tu misturar os tipos de estilos, né? Vou passar um opacity de 0,4 e um font size de 14 pixels. Show. É uma coisa que você podia mostrar aí. Ontem eu vi o pessoal, eu sempre falo ontem, mas na última aula, e o pessoal, teve gente que falou do React Native, né? Que é o React para celular, né? Para fazer aplicativo. E lá nesse caso do React Native, você tem como usar o CSS de umas maneiras diferentes, mas lá é bem comum você usar o estilo inline, porque você não está num ambiente web, né? Ela é um pouco diferente. Então você usa muito o estilo inline. Então um jeito que é muito comum o pessoal fazer o estilo é criar um arquivo do lado de fora com o estilo, ou lá embaixo tem um objeto styles, que você tem o styles de tudo aí. Talvez a gente podia fazer desse jeito aí, só para mostrar pro pessoal. Que é ter um const styles. Só para mostrar que o estilo inline ali, a gente toda hora declara um objeto. Então é um objeto normal de JavaScript. Aí você bota pode botar até um objeto dentro de objetos aí. Botar um objeto para cada um. Botar o primeiro no comment e o de cima ali, a list, talvez. Porque nesse caso aí você tem um pouco do melhor dos dois mundos, né? Você tem o seu estilo todo num lugar só. Você tem mas ele tá junto com o seu código ali, é fácil você ir e voltar. E tá tudo no JavaScript. Mas isso aí geralmente é muito mais comum no React Native. Mas dá pra você fazer também no React normal aí, o João vai fazer. Deixa eu comentar desse cara. Aí é o que o Barak falou, né? Daí a gente chama aqui o cara inline, style, e aí a gente vai pegar esse objeto aqui. Então vai ser styles, ponto, qual que é o nome que a gente quer aplicar? Comment list. Então styles, ponto, comment list. Aqui seria a mesma coisa, só que aí a gente pega a outra propriedade do objeto, no comment. Basicamente isso. O resultado é o mesmo. Entenderam, pessoal? Eu só queria mostrar para vocês que o style é um objeto de JavaScript. E ali embaixo a gente só declarou um objeto grandão que tinha os objetinhos dentro dele, vários objetos pequenos. Aí quando a gente foi acessar, enfiar os styles ali, a gente só botou o nome de cada um. Acho que é um objeto styles. Se quisesse também criar um outro arquivo aqui, tipo styles, em vez de ser styles.css, styles.js e passar esse cara para lá, também poderia fazer, não tem problema. Aí o Gabriel levantou a mão ali. Opa. Eu queria saber, tipo, não precisaria, por que não precisa seguir a ordem de declarar a variável antes para poder usar depois? Que ali ele retornou dentro de uma função, tipo, funciona como uma função normal, né? Ele retorna um negócio, só que depois você declara a variável e usa ela antes. Por que funciona desse jeito? No React. Na verdade, isso é do JavaScript, né? Eu poderia ter declarado antes aqui, não. Eu pensei que estava dentro da função, perdão. Não, tá fora. Tudo bem. Não, tá do lado de fora. Tá fora ele realmente declarou, na verdade, para baixo ali, só a única coisa que tem é o export. Isso. Não, eu pensei que estava dentro, perdão. Se tu quisesse colocar aqui dentro, aí sim. Aí teria que estar antes do return.
Beleza, valeu. Tranquilo. Outra coisa Boa. também é que ali, igual ele declarou os styles ali embaixo e usou ele ali embaixo. Mas nada impede dele exportar esse style, já que ele está exportando um monte de coisa lá embaixo. Ele pode Isso. pegar esses styles ali e dar o export também, até ali dar o export antes da variável, mas ele pode botar dentro daquele objeto lá junto, embaixo, e outros componentes usarem o mesmo style. E às vezes você tem um style muito que é tipo assim, é repetido em muitos lugares, esse é um jeito de fazer. Geralmente você vai fazer por classe, você vai pegar uma classe e ficar usando ela em vários lugares, mas esse é um jeito. Às vezes você precisa que aquele style esteja no JavaScript. Isso. Tá. Então, voltando aqui. O único cara que faltou a gente estilizar era o componente da mensagem mesmo, que tá aqui na parte de cima, né? Então, vamos também alterar esse cara aí. Aqui eu vou arrancar fora aquele componente de avatar ali que o Thiago tinha definido. Vou passar aqui a mensagem. Definir um strong com o nome do usuário daí. Username. Agora a gente também tem que definir os styles desse cara. Vou arrancar fora esse aqui. Passar aqui a class name com o mesmo nome que eu defini lá. Que também vai ser um estilo bem simples. Só vou dar um margin bottom. O input não ficar colado aqui das paradas. E vou mudar também a fonte para 14 pixels. Show. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse componente aqui que ficou faltando. Eu acho que não. Descolar o nome ali da mensagem, não. Pois é, já era para ter vindo esse style aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, eu digo descolar o strong. O strong do... Ah, tá. Que faltou definir aqui, ó. Strong. Margin right. 4 pixels tá bom. Aí, fechou. Ah, melhorou pra caramba. Já deu outra cara. Tá. A parte do comentário era isso. Deixa eu ver outro componente aqui que a gente pode pegar agora. Vou pegar esse cara aqui de cima do post mesmo. Não, vou pegar o do avatar primeiro, porque o do post aí vai ser o cara mais genérico. Então vamos ver aqui. O avatar aqui também, eu vou dar vou dar uma modificada aqui. Eu vou criar aqui uma div, vai ser o container. E aqui no caso eu vou estar criando duas divs, porque qual que é a ideia? Eu quero colocar aqui uma imagem e depois poder alinhar junto com o nome, com o texto embaixo. Tá? Então, separando em duas divs fica mais fácil, que aí depois eu consigo aplicar o display flex. Então, esse cara aqui de cima vai ser o da imagem. Acho que eu vou ter que importar depois o React Icons aqui, senão vai ficar estranho. A gente pode passar. Vamos que a gente mostra pro pessoal como adicionar mais pacotes aí. O que seria do JavaScript sem os pacotes? Pois é. Eu vou passar o nome do usuário, props.name. E aqui tem que passar a data daí. Então, small. Vou botar o cara que estava hardcoded mesmo. Eu tinha colocado. Antes de eu colocar o React Icons aqui, eu primeiro vou estilizar esse cara, pra vocês verem. Então, o texto aqui. Vamos aplicar o estilo pro texto primeiro. Avatar info.
Também tem que faltou criar o arquivo style CSS. Então vamos lá, o avatar info ele vai ter um display flex, um flex direction column. Eu consigo colocar um cara em cima do outro, botar uma margem para não ficar grudada junto da foto. Vou botar um gap de 2 pixels para não ficar eles muito próximos. Só faltou importar esse cara. CSS. Faltou funcionar também. Aí, agora pegou. Tá, ficou um em cima do outro como era para ficar. Agora eu também tenho que fazer o estilo da imagem. Então vamos lá. Mas vão reparar que o João tá bem copiando o Instagram mesmo. Mas é opcional. Se vocês quiserem mudar um estilo diferente aí, pegar as cores ou realmente fazer um estilão diferente, então aí é vocês que mandam. Eu tô seguindo bem o padrãozinho de post lá que tem no Instagram Web. Então, se vocês quiserem até abrir aí para entender melhor aonde que a gente tá chegando, também é uma boa. Tá. Bom, o avatar do cara vai ser o seguinte, vai ser uma foto redonda. Então, definir uma largura e uma altura de 35 pixels. Passar uma cor vermelha. Red. Vou botar um border radius de 50% para deixar esse cara redondo. Vou aplicar um display flex para quando eu colocar a imagem ela ficar centralizada dentro da div redonda que vai ficar aqui. E aí eu vou alinhar esse cara no centro. Por que não está atualizando quando eu dou Ctrl S? Fechou. Acho que agora a única coisa que falta estilizar é o componente Py mesmo, para a gente conseguir botar isso aqui um do lado do outro e deixar mais certo. Container. Com o meu container eu vou jogar lá para cima. Vai ter o container. O container vai ser só um display flex para deixar isso tudo alinhado. E aí vou dar um padding também para não ficar tudo muito grudado. E fechou. Agora já dá para ver que está um mais próximo do outro. Aproximou bastante o Instagram só com essa alteração aí, né? Porque quem viu a aplicação ontem, quem tá vendo agora, já deu uma melhorada boa. Para melhorar agora também essas fontes aqui, eu vou passar alguns estilos inline. Então eu vou alterar a fonte do nome do usuário, vou botar 14. E vou botar um font weight de 600. Já deu uma mudada. E também vou estar alterando aqui a parte da data. Size 12. Fechou. Já deu uma cara um pouco diferente aqui. Tá. Agora o que falta fazer de fato é colocar uma imagem aqui dentro para não ficar simplesmente esse círculo vermelho vazio aqui, né? E aí o que eu vou usar para fazer isso? Eu vou importar um cara, que é o React Icons. Aí quem não está acostumado aí com tanto no Node aí, né, no React, no ambiente JavaScript, é muito comum ter pacotes externos que você vai adicionando ao seu projeto.
E aí quando você dá lá naquele terminal que você deu o npm start, você consegue dar um npm install para instalar pacotes. Aí o npm é o gerenciador de pacotes do Node aí, né? Então você, no caso ali, deu npm install React Icons, então pegou esse React Icons online aí, baixou esse código aí pro projeto. Aí se você for lá no package JSON, vai dar uma olhada lá. Esse aí é tipo a lista de pacotes que tem no seu projeto. Aí também tem a lista de scripts que você pode rodar. Ali fala o que o npm start faz. E ali tem uma lista de dependências, que é realmente as dependências que vieram lá quando a gente iniciou o projeto. Que ele fala assim, esse projeto precisa do React DOM, são coisas que ele precisa. No caso, ele adicionou uma dependência nova, que é o React Icons. Então agora a gente tem uma biblioteca nova aí para usar, que é o React Icons, que no caso é a biblioteca de ícones. Geralmente, tipo, tem vários ícones que a gente pode utilizar. Vocês podem pesquisar depois na documentação ali o React Icons. Tem uma série de coisas que a gente pode usar e é bem bom, assim, porque a gente não precisa ficar catando na internet alguma imagem, alguma coisa assim. Para quem tá acostumado aí a usar fonte Awesome, sei lá, o Fairy, o React Icon já deixa tudo meio junto, assim, né? Tem várias bibliotecas de ícone. O Guilherme perguntou se aqueles erros que aparecem no terminal não indicam que alguma coisa está errada. Aquelas vulnerabilidades ali, né? Crítico, destaca aquilo? Cara, não sei. Erro não deu porque ele instalou o pacote. Acho que é mais warnings. Na verdade, a gente adicionou um pacote, mas ele auditou 1.800 pacotes, porque acaba que é realmente uma árvore de pacotes que tem aí dentro. Porque o React usa outros pacotes, que usam outros pacotes, usa outros pacotes. E ele só está falando que alguns pacotes têm vulnerabilidades. Acaba que isso pode ser alguma versão que a gente usou lá quando criou o projeto. Geralmente isso se resolve só atualizando as versões do projeto. Tem várias formas de atualizar, mas acho que por enquanto não precisa se preocupar com isso não. Mas assim que fosse deixar uma aplicação dessa pública ou com várias pessoas acessando, com certeza teria que olhar essas vulnerabilidades aí e atualizar alguns pacotes. Mas quando dá aquele ali é realmente são pacotes internos, assim, não é muito controle nosso. Ele mesmo dá a solução ali, que é o npm audit fix, que ele vai auditar os pacotes e tentar corrigir. Em alguns casos ele não vai conseguir corrigir, você vai falar assim, esse pacote eu não consegui corrigir automaticamente, esse tem que corrigir manualmente. Aí dá um trabalhinho, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso agora. Voltando aqui, para utilizar esses ícones do React Icons, a gente sempre importa eles e utiliza ele como se fosse um componente. Esse cara aqui, na verdade, é como se fosse uma imagem SVG, que ele instancia aqui, e a gente também consegue passar algumas props para customizar esse ícone, né? Então eu quero que ele seja branco. Aí, eu uma quero coisa dar um size legal aí da comunidade React é exatamente isso. Já que você está criando componentes, você pode criar componentes e compartilhar com outras pessoas, né? Então você vai achar muitos componentes prontos na internet, muitos pacotes que já são bibliotecas visuais de componentes, às vezes algum componente específico que você quer para fazer alguma coisa mais complexa. Às vezes você quer fazer um player de vídeo, você quer fazer um lugar para você ouvir um áudio, ou você quer fazer botar um mapa, fazer um gráfico. São coisas que às vezes demoram um pouco para você fazer, mas se você procurar na internet você vai achar componentes prontos para isso. E o pessoal vai lá listar as props. Então se você souber fazer um componente seu, passar props para ele, você vai conseguir pegar um componente de outra pessoa e passar as props para ele. No começo é um pouco difícil você conseguir entender props de outras pessoas, ainda mais que você está começando, porque é fácil você criar o seu componente e saber as props que ele tem. Mas, por exemplo, esse componente aí do React Icons aí, o João sabia que tinha o core, você sabia que tinha o size. Se você for na documentação, você tem que olhar lá as props que ele aceita. Isso. A documentação sempre informa, né? Só no início, assim, que é um pouquinho chato de se virar ali para achar essas informações, mas geralmente vem tudo bem documentado. Tá, acho que da parte do post aqui, a gente já conseguiu resolver o comentário, o botão para publicar e a parte do avatar. O que falta agora mesmo é essa mensagem e o cardzinho aqui, né? Então, vamos para esse cara agora. Nos comentários ali tem que dar uma alinhada para a esquerda, para centralizada ali. É assim mesmo? Não, é por causa dos estilos que estão aplicados aqui, que eu tenho que alterar ainda. Beleza. Depois isso aqui vai ficar alinhado. Tranquilo.
Então vamos começar a alterar esse post aqui. Criar um arquivo de styles. Vou tirar esses comentários aqui do Thiago. O Thiago tinha feito uma chamada do componente um pouco diferente. Eu vou mudar para o nosso padrão aqui. Name. Aí fez só para mostrar que realmente o componente é só uma função. Nem eu sabia que dava para fazer desse jeito. Quando eu fui pegar o projeto ontem que eu me dei conta. Tá. Aqui também acho que eu vou dar um pouco... Aqui, na verdade, não tem muita coisa para alterar mesmo. Só vou arrancar fora esses styles aqui que ele tinha definido. Comment list. Só aplicar os estilos mesmo aqui. Então aqui pro container py. Definir um post container. Styles.css. Então, para esse cara aqui, eu vou definir um margem top de 20 pixels. Vou alterar a cor dessa borda aqui em volta. 1 pixel. Solid var. O Marcos Siena perguntou ali se os nossos componentes devem estar com a extensão JSX. No JavaScript normal não precisa, né? Na verdade, eu acho que depende, igual o Thiago tinha explicado ontem, que na verdade a gente está escrevendo em JX e depois vem um transpilador, né, que é o Babel, o Webpack, essas ferramentas, tem outras que fazem isso, e transforma tudo em JavaScript normal. Antigamente era muito costume você pegar os arquivos que tem JSX e botar a extensão JSX nele, para facilitar o transpilador encontrar esses arquivos no meio do seu projeto inteiro e transpilar eles. Porque às vezes você tinha muito arquivo JavaScript e alguns arquivos que só alguns daqueles arquivos JavaScript tinha o JSX. Então você botava essa extensão só para facilitar o trabalho do transpilador. Hoje já está muito mais fácil. O transpilador fica muito mais underground ali. Quando você cria um projeto React, você não precisa nem saber que existe um transpilador, porque já está tudo meio automático, tudo por debaixo dos panos. Então você não precisa mais botar o JSX na extensão. Eu acho que se você botar não vai fazer diferença. Você pode botar, só questão de organização. Eu acho que se você fizer com o TypeScript, você é obrigado a colocar, porque aí já começa a entrar o transpilador do JavaScript, que ele precisa disso. Aí já entra no caso aí o Marcos falou que no TypeScript é o TSX. No TypeScript você bota em vez de ser .js, você bota .ts. Aí em vez de ser .js, você bota .tsx. Aí já entra porque o TypeScript tem que ser transpilado e para ele entra na mesma lógica aí de ele conseguir encontrar os arquivos que tem o TSX, porque a transpilação é diferente do TypeScript comum. Mas hoje tem várias regrinhas assim de antes todo o arquivo React você tinha que importar a biblioteca React para funcionar, hoje não precisa mais. Se você pegar um curso um pouco mais antigo, você vai ver que eles vão ficar importando o React em cima. Hoje é opcional. Se você importar, a sua IDE não vai reclamar que aquele arquivo não está sendo utilizado ou vai falar alguma coisa. Hoje não precisa mais importar. Botar o JSX é opcional também. São coisas que antes eram obrigatórias para facilitar a vida dos transpiladores, facilitar o desenvolvimento React. Eles foram jogando tudo para debaixo do pano e foi facilitando a vida aí, né? A Isadora falou até que ela estava importando o React. Eu tenho costume de importar, na verdade, eu acho que até hoje eu importo. Também importa às vezes. Mas é opcional. Hoje já virou opcional, acho que desde a versão do ano passado, assim, ou começo do ano. Faz pouco tempo, assim. Aí agora é opcional. Você pode importar o React. Só uma questão aqui, aproveitando o gancho.
no que diz respeito a empresas, no âmbito geral, TypeScript é essencial, é um requisito essencial ou não? Porque eu vi que ele deixa bem smart, bastante inteligente o código, né? A gente já tem muitos projetos que a gente não usava o TypeScript, mas depois que a gente começou a usar o TypeScript, a gente não quer mais sair do TypeScript. Com certeza é uma coisa que ajuda muito. Hoje meu código fica muito mais confiável com o TypeScript, mas eu não acho que é uma coisa essencial, tipo assim, pô, estou aprendendo React, tenho que aprender TypeScript. É melhor você focar no React. O TypeScript ele é só uma camada ali em cima, né? Você... É um superset. ele só... O ideal, para quem tá começando aí, fala assim, pô, quero aprender um pouco de TypeScript. O ideal é você conseguir olhar para o código, saber o que é TypeScript ali no meio, já é o suficiente. Eu sempre falo isso pro pessoal que tá entrando na empresa. Assim. Você conseguir olhar para o código, saber o que é TypeScript ali, você já se encontrou 80%, assim. Aí, então, beleza, eu vou pegar essa assim. dica. Vou pegar essa dica, então. Porque se o seu cérebro conseguir reconhecer o que é o TypeScript, você consegue enxergar o JavaScript ali atrás e é de boa. Porque realmente o TypeScript é só algumas coisas coladas em cima do JavaScript. Antes ele era muito diferente do TypeScript e JavaScript. Hoje em dia tá bem parecido um com o outro, né? Um foi incorporando features do outro, então agora tá uma embolação só. Sumiu seu... É por causa da importação aí, né? Do JSX. Pois é. Talvez lá no index.js você tá importando com extensão, não é não? Não, nenhum arquivo tá. Eu pesquisei para ver. O header então, tá. O header tá JSX. Na importação do header no app? Ou não? Não. Então o JX aí falhou de botar o JX. Né? Não deu certo o JSX aqui. Falei que era opcional, mas eu acho que ele na verdade, ele é opcional, mas eu acho que você tem que falar que você vai botar o JX. Provavelmente antes você tinha um webpack, mas agora, como ele tá pra dentro, provavelmente você tem que ir lá no pack de JSON e falar que você vai botar JX. Não é muito costume botar JX, a gente pode procurar aqui. Eu dou essas informações pra você, até, às vezes no Discord, às vezes até lá no repositório. Voltou, era o JSX o problema mesmo. Tá, onde é que a gente estava? Na parte do post, agora tem que estilizar esse cara aqui. Então eu declarei aqui o post. Deixa aqui que tem muita coisa aberta. Post message, tá, beleza, já adicionei os estilos dele. Acho que é isso, a parte do post não tinha muita coisa para fazer mesmo. Agora tem que ir no cara que chama todo mundo, né? Lá pro app. Aqui no app também eu vou mudar um pouco a estrutura dele para conseguir alinhar melhor as coisas. Eu vou definir uma div pai. Vou definir uma outra div que vai ser o pai do header. Vou cortar o nosso header que a gente tinha definido. E depois aqui vai ser a parte dos posts. Deixa eu te falar que eu pesquisei aqui, você tem que fazer alguma configuração no React, no Create React App, que a gente usou para criar o app, para usar o JSX. Aí falou que a única coisa que você tem que fazer é reiniciar o servidor. Aí, agora já era, mas a ideia é isso aí, galera. Então é opcional você usar o JSX, mas você tem que reiniciar ali, parar o de rodando, você para com Ctrl+C, né? E dá um npm start de novo. Pelo menos é o que eu li aqui na documentação do JSX, do Create React App. Pode testar aqui de novo. Às vezes depois a gente muda um componente para JSX e reinicia só para ver se ele vai funcionar. Mas Qual é o cara que eu tô mas que eu vi a diferença é exatamente essa. O pessoal
é só a questão do transpilador, e o transpilador padrão aí do Quest React App, ele aceita os dois. Eu vi o pessoal discutindo agora que foi. questão de usar o JSX só para questão visual mesmo, você saber que aquele ali é um arquivo JavaScript que contém coisas que não são JavaScript puro, né? Que é um JavaScript que tem que ser transpilado. Mais por organização mesmo. É questão de organização. Aí é opcional realmente, galera. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha feio. Se não acho for que pré-requisito de boa prática dentro da empresa, eu acho que geralmente em projetos grandes você tem ferramentas que vão te limitar a fazer isso. Você tem o ESLint, né? O Prettier, essas regras que você define para o projeto. Então, geralmente essas regras você vai criar um arquivo e vai falar assim, ó, tem que ser JSX. Ou às vezes a própria regra escrita da empresa vai te mandar. Como opcional nesse caso aí, cada um pode fazer do jeito que quiser. Meu cérebro, eu acho que ignora um pouco a extensão ali e vai mais ligar para a corzinha do ícone que virou o simbolinho do React. Que é bom e ruim, porque ele ficou azul igual o CSS. E embolou um pouco ali no meio. Mas aí dá na mesma. É um dos casos que eu tô fazendo, que eu vou fazer a importação daquele arquivo de colors lá que eu tinha criado para conseguir usar uma das variáveis. Mas eu não sei porque ele não tá importando. Você importou na mão ou tá usando o auto-import? Era para fazer auto-import. Importa na mão. Importa na mão. Agora ele veio. Ver. Então vamos fazer na mão ali, então. Porque ele tinha criado lá um arquivo de codes pro tema lá. E... Isso. Esse arquivo aqui. É um JavaScript comum, é só um objeto JavaScript, exportou ele, então dá pra gente importar onde que a gente quiser usar as codes, a gente pode importar ele e usar ele. A gente não consegue importar ele no meio do CSS e usar lá, infelizmente. Mas tem algumas formas de fazer isso que a gente vai falar um pouco mais pra frente, sabe? Não, pra frente, não hoje, não se preocupe. Sexta-feira tá acabando aí. A gente não vai ficar ocupando muito vocês. Mas durante o curso a gente vai falar algumas outras formas de estilizar. Hoje era mais pra gente conseguir dar um visual aí pro app, mostrar algumas coisas CSS, talvez levantar algumas dúvidas aí e deixar vocês conseguirem estilizar o seu app aí usando o React. Então ele tá bem parecido assim com o Instagram. Vou até abrir o Instagram online aqui, tá praticamente igual. Já tá aberto aqui, ó. Só não tem imagens, né? O Instagram, você não bota texto, né? Só bota imagem. A gente podia botar uma imagem aí, né? Aqui no meio, no lugar? É. Podia. Quando eu terminar de estilizar aqui, eu coloco. Tá. Esse cara aqui eu vou passar aquela prop lá de styles que eu tinha mostrado para vocês lá no início do encontro. Solid. Foi uma coisa interessante que o João fez aí com o componente, né? O Thiago tinha um componente para o comentário e um componente para o post ali em cima. Então, como o visual ali poderia ser parecido, né? Dos dois são um input que você clica no botão para publicar. Só que você vai publicar um comentário, você vai publicar um post. Você pode usar o mesmo componente, só que passando props diferentes para mudar ele, né? Isso. A ideia aqui é justamente esse cara aqui ser o mesmo desses, só que dá uma estilizada um pouco diferente. Então, por isso que eu tô passando essas props aqui. Você tinha uma prop de placeholder também, não tinha? Tinha. Sala aqui. Placeholder. Sei lá. Faça uma publicação. Aí já veio esse cara pra cá. Não sei por que ele não ficou vermelho. Eu acho que o button color você não usou esse cara não, essa prop. Eu acho que não mesmo. Uhum.
Vou validar para ver se esse cara está sendo passado. Se tiver... O Marcos perguntou se o placeholder já traz o path de nascimento. Já vem com essa cor mais clara. Eu acho que do próprio input do HTML já vem com a cor mais clarinha, o placeholder. Não fui eu que editei aquilo ali. O que ele tá acusando de erro? Agora deu pra ver que esse aqui ficou vermelho e esses outros aqui são azul, que é a cor default que eu tinha definido lá. A gente podia passar até passar a string, né, do próprio texto. Acho que assim tá bom, né, mas às vezes o de baixo podia ser comentário em vez de publicar. Aqui tu acha? É. Pode ser também. Já que a gente tem esse poder aí de criar props, a gente pode criar vários props aí. Já que tá usando o mesmo componente para várias coisas diferentes, a gente pode ir botando props pra diferenciar um do outro. Né? Button text. Bota o placeholder nesse cara aí também, só para ficar bonitinho ali. Aí agora a gente tem que ir lá no componente fazer também ele receber esse cara, né? Então, ao invés de ser publicar, aí esse aqui sumiu porque eu não passei. Cadê ele? Aí, publicar. O mesmo componente aproveitou o CSS, né? Fez algumas alterações, teve um style diferente ali no de cima, mas conseguiu aproveitar, né, o componente. Depois, quando tiver uma lógica, a gente consegue aproveitar até a lógica. Deixa eu ver se falta mais algum estilo aqui para aplicar. Alguma dúvida aí, galera, enquanto ele tá procurando alguns estilos ali? Acho que já tá bem mais visual, assim, né? Bem mais parecido com o Instagram mesmo. Tá, acho que essa parte do app era isso mesmo. Agora também tem que definir alguns estilos globais aqui, que ficaram faltando. Que acho que era lá no arquivo do index. Ele tem um Por exemplo, containerzinho deixando ele mais fininho, eu acho. Esse background aqui eu não quero que ele seja branco. Então eu vou alterar ele para a aplicação inteira, né? Então eu vou vir aqui, lá no arquivo do index. Aqui eu vou passar um background. Deu para ver que ele deu uma escurecida. Bem de leve. É bem a cor do que o Instagram usa mesmo. É. Tô achando meio estranho esse cara aqui. Tem que botar um background no componente. Ele era pra estar com uma borda aqui. Deixa eu dar uma olhada. Acho que você passou o styles, mas você não usou o style aí, né? Não tá vindo o props.style. Faz sentido. Style. Props.style. Aí, agora sim. Boa, Barak. Agora tá com uma cara melhor esse aqui. Tá destacando. Da parte de estilização, eu acho que era isso mesmo, pessoal. Era isso que a gente tinha pensado aqui em fazer nessa tela, né? Acho que já deu uma boa melhorada em relação à do Thiago. Coitado, Thiago. A gente podia botar uma imagem aí só como... Talvez até naquele objeto lá. A gente tinha feito um objeto lá Esse
um objeto com todos os posts, talvez tenha um image aí em algum dos objetos. Talvez no primeiro aí. Mas se vier a image, você mostra a image em vez da mensagem, não sei. A gente pode pensar alguma coisa aí. Tá uma imagem aqui. O Marcos comentou ali que só no review para acompanhar essa estilização. A gente passa muita coisa aí. O João também veio com um monte de CSS pronto aí. A ideia era bem a gente mostrar formas de estilizar no React e ir comentando em cima disso. A gente não focou muito no CSS em si. O João também pegou bem o CSzão aí do Instagram e botou lá. Mas agora o nosso componente está um pouco mais visuais, porque também é muito ruim a gente fazer aqueles componentes, um monte de caixa assim, e você começar a não entender mais o que é o que. O Pedro Zoli falou que ele perdeu no if igual a 416. O Marcos falou que ele parou no 2 pontos roof. A ideia é realmente a gente. Depois a gente vai disponibilizar esse código. A vantagem de disponibilizar esse código, você pode ir lá e copiar o CSS totalmente, se você quiser. Você, igual eu falei, também pode fazer o que você quiser com o seu CSS aí, quiser estilizar do seu jeito. Eu recomendo você botar um nome bem criativo aí na sua rede social. Pode botar seu nome, pode fazer uma rede social temática, fazer uma rede social só de programadores, só de cachorro, só de gato. Só de, se você curte algum jogo, você bota uma rede social aí só para aquele jogo. Porque a ideia é a gente chegar no último dia com o aplicativo funcionando. Então, você vai poder mandar para alguém lá, a pessoa fazer o login e fazer um comentário aí, fazer um post. Então, vai ser legal se você tiver alguma rede social diferente, assim. Se você fizer o Instagram também vai ser maneiro. Você pode mostrar para alguém, falar que se você tem Instagram, que vai estar rodando quando o Instagram de verdade parar de funcionar. Aí, vocês que mandam aí. O Guilherme falou que gostou do CSS porque não ficou muito diferente, está bem parecido de como ele aprendeu. O CSS em si não vai mudar muito, né? O que mais muda é a maneira como tu aplica. Porque o CSS vai ser sempre isso. O que vai mudar aí um pouco é o estilo inline, né? Que vai vir com objeto, porque a gente tem o inline do HTML que a gente usou o inline do JavaScript. Mas o CSS em si é exatamente igual ao CSS normal do HTML. A galera que veio do Laravel já às vezes jogou um CSS lá, é a mesma coisa. Se você pegar um tema daí de um site pronto e usar o CSS dele, vai funcionar. Se você pegar um CSS no Google aí, vai funcionar do mesmo jeito. Aqui, a única vantagem do React é que ele está gerando o HTML para você. Às vezes você acha que você está escrevendo o HTML ali, mas vocês vão ver que ele realmente vai gerar algumas coisas. Uma delas foi ali, o jeito que o Thiago fez, foi ter um array de posts, e ele já gerar os posts para você. Quando você começar a botar um pouco mais de lógica, vai fazer um pouco mais sentido algumas coisas. Às vezes alguém tá fazendo, pô, beleza, isso aí tá igual um HTML normal, e sei lá, eu conseguiria fazer isso no Laravel do mesmo jeito. Com certeza. Depois vai vir um pouco mais de lógica e vocês vão vendo que vai fazendo sentido a utilização do React. O João já tacou uma imagem ali, eu tinha falado para ele pegar naquele array lá e botar uma propriedade de image, aí ele fez isso lá. Botou o image lá, e se veio o image, ele botou o image, se não veio o image, ele mostra o P, que é o message. Só um if ternário aqui, né? Nem o Barak falou, se tiver aqui a imagem, é o que eu vou mostrar. Se não tiver, eu vou mostrar o texto que nem tá nos outros caras. O André Feijó falou que eu concordo com o Rio. A Helena mandou botar um TypeScript no Rio. Mas pode ver que agora ficou bem parecido com o Instagram. Posso abrir o Instagram aqui. Tá igualzinho, assim. No Instagram as imagens são um pouco mais quadradas, assim, mas dá pra você botar paisagem também.
Deu uma melhorada agora. Agora ficou show. Já tá vindo processo do Instagram aí, porque a gente tá roubando. Criando uma nova rede social aí. Vamos botar o logo da Happy Masters aqui em cima. Aí sim. Botar João nos Instagram. E aí, galera, vocês têm alguma dúvida aí? A ideia de hoje era isso aí, a gente conseguir estilizar, mostrar pra vocês algumas estilizações, mostrar jeitos de estilizar aí o React. E ficou o Guilherme faltando um cara aqui, ó. mostrou que não é tão diferente do de estilizar normalmente o HTML, né? Pedro falou que ele mandou mensagem pro tio Mark. O Marquinhos já tá atrás do João. Cadê? Não vai dar um importe. Só vou adicionar o sorrisinho que fica aqui no... Com certeza, agora que a gente tem o React Icons, tem uma porrada de icon pra lá e pra cá no Instagram. Tem o like, tem o de comentar. Agora tá... Eu até vou conferir se era o mesmo sorrisinho do Instagram. Então só um pouquinho diferente, né? Mas... É parecido, foi o que o que o React Icons tinha pra oferecer de melhor ali. Então vamos ver aqui, ó. React Icons. Cara, o React Icons é muito top. Depois que eu descobri isso aqui, mudou a minha vida na hora de colocar ícone num projeto. Com certeza facilita muito a vida aí. Bota Smile, Smile. Smile com certeza você vai achar uma lista. Aí que... Eu peguei esse aqui de baixo. Aí o nome que ele dá pra vocês aqui é justamente o nome que a gente importa lá no código, né? Tinha que botar uma carinha Então triste, cara. Aí é uma rede social que você só pode fazer comentários negativos. Bem amigável. Assim. Uma das coisas lá que eu acho que poucas pessoas deram uma olhada lá foi que no repositório a gente tinha botado algumas tarefinhas pra você fazer meio que sozinho. Só respondeu o Jonas ali. O Jonas perguntou se o Material funciona no React também. Na verdade, a biblioteca mais utilizada do React inteiro é o Material Y, que é uma biblioteca de Material pro React. Na verdade, era uma biblioteca de Material para outros frameworks também, né? Na verdade, outras bibliotecas, o pessoal fala mal se você for chamar o React Framework. O Material Y usava para outras... Era usado para outras coisas, mas agora o Material Y ele tá focado 100% no React. Vai ter uma hora que a gente vai mostrar um pouco algumas bibliotecas visuais, mas se vocês quiserem já pode dar uma olhada. Tem várias bibliotecas visuais para o React. Aí, uma biblioteca visual, para quem não sabe, aí é só um pacote lá com uma porrada de componentes dentro dele. Aí você vai lá dentro dele, instala a biblioteca visual. Lá vai ter um botão já estilizado, na corzinha lá, sei lá, vermelho. Tem um input já estilizado. Em vez de você ter que fazer o CSS, já pega um pacote pronto de componentes estilizados. Aí o pessoal usa muito Bootstrap, né? Que é só as classes. Vai funcionar aí também, se você botar um Bootstrap no React, vai funcionar normalmente. Você pode usar as classes dele. Mas não usem Bootstrap, não usem. Bootstrap, eu sou contra só pela feiura dele. Eu sou contra o Bootstrap, eu não gosto. Já deu o tempo dele, mas podem usar se vocês se sentirem felizes com ele. Não sei como, mas as pessoas se sentem felizes com ele. O Material eu achava ele feio, mas agora ele tá atualizando. O Material é a biblioteca visual do Google, né? Ele tá vindo atualizando ali há muito tempo. E até os próprios componentes, os próprios aplicativos do Google estão usando um Material mais novo. Assim. Você vê que o Gmail tá mudando, assim, vai tudo mudando. Tá ficando um pouco mais bonito. Aí é uma opção também. Mas a outra opção é você mandar o CSS na mão aí. Não se sintam acanhados também de mandar um CSS. É bom também você ter o seu próprio estilo. O mais importante é sempre primeiro aprender o CSS, né? E aí depois partir para essas bibliotecas, assim, quando quiser procurar alguma coisa mais pronto e tal. Porque o CSS é aquilo, nunca vai te deixar na mão, né? Então é sempre bom ter uma base ali, porque aí você sempre consegue se virar. Aí, só para finalizar nessa aula aí, podem mandando dúvidas e eu levantar a mão, mas só queria falar que teve uma tarefa que ficou lá para vocês fazerem,
que algumas pessoas até perguntaram algumas coisas, que era tentar fazer um formulário de login, porque agora, diferente do Instagram normal, você já cai aí, já consegue ver todos os posts, mas no Instagram você tem que logar primeiro, e a gente vai tentar fazer isso, a gente vai fazer isso, né, nas próximas aulas. Só que, em vez da gente fazer o formulário de login, a gente pediu para vocês fazerem o formulário de login. Perguntaram onde botar o formulário de login. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Se quiser botar um if lá para mostrar o login ou mostrar o app, pode ser. Só faz um formulário de login lá, simplesão. E agora você pode aproveitar que a gente mostrou o CSS, mostrou o React Icons, mostrou algumas coisas aí, e botar lá, fazer um login um pouco mais estilizado, né? Botar já que vai ser um login com e-mail, nome e password, botar sei lá, uma cartinha no lugar do e-mail lá para mostrar que o cara tem que digitar o e-mail, botar um cadeadinho no password, botar sei lá, um bonequinho no nome, botar um botão para o cara entrar mais bonitinho. E por enquanto o login não vai fazer nada, mas eu prometo que daqui a pouco, quando a gente começar a botar a lógica, a gente vai implementar o login, a gente vai implementar a conexão com a API que a gente fez pro Instagram aí. E vai estar tudo funcionando, assim, no final a ideia é ter realmente um Instagram funcionando. Então, brinquem aí, podem usar o final de semana para fazer o front-end ficar nesse ponto aí, estilizando igual o João, ou estilizando do seu jeito, ou nem estilizando, se você também não fizer questão do front-end bonitão, não vai fazer diferença. Mas também pega para fazer uma view de login, porque provavelmente na segunda-feira, eu acho que segunda-feira próxima, a gente vai chegar a gente não vai parar para estilizar uma view de login. Talvez vou só fazer uma view de login simplesona aí, talvez até usar o final de semana para fazer uma view de login. A gente já chega, faz o login lá, bota uma lógica, a gente vai fazer a lógica de login. Max mandou um link ali de login, que eu acho que é só para mostrar um login, não sei. Ele mandou um exemplo de uma tela de login que tá no meu repositório no GitHub que eu reproduzi. Ah, perfeito. É basicamente isso. Nome, e-mail, e senha e um botão para você entrar. Se vocês quiserem botar uns botões de entrar com o Google, entrar com... Tem uma dinâmicazinha aí, tem uma interação com o usuário aí. Não entrar, de mudança de tela, um deslizamento aí. Legal, o botão cresce, né? Vocês podem brincar à vontade aí, é maneiro mesmo. O Jans perguntou se no Angular, ele perguntou, no Angular, para fazer formulário de login, usamos o off-guard, que seria para travar as rotas como funciona o React. A gente vai cair nisso, na verdade ali é um pouco diferente. A gente vai implementar, tem algumas bibliotecas de controle da rota, e a gente vai lidar um pouco com isso daqui a pouco. Por enquanto não precisa se preocupar com isso não. A gente vai lidar com controle de acesso aí para o cara pular no lugar certo, saber se o usuário está autenticado. A gente vai implementar essa lógica também. Tem mais alguma dúvida aí, galera? Pode perguntar por voz para eu te perguntar aí. Só para a gente liberar aí a galera para o final de semana. A gente já ocupou um pedaço bom aí da sexta. Obrigado aí a todo mundo que apareceu aí. Quem compareceu. Porque sabe que às vezes é difícil dedicar um tempo aí. A gente fica muito feliz aí do pessoal estar presente, estar querendo aprender o React. E a gente sempre foi uma empresa que gostou de divulgar o React. Foi uma das primeiras aí em Juiz de Fora, porque eu acho que muita gente está estudando Juiz de Fora, né? A gente foi uma das primeiras a pegar o React em Juiz de Fora, já há um tempo bom atrás. Aí a gente gosta de ficar fazendo isso, e a gente gosta muito de ficar ligado aí com o movimento de empresa júnior, que a maioria aí, agora tem poucas pessoas aí que não são de empresa júnior, mas a maioria é. Então a gente gosta aí do movimento empresa júnior. Eu e o João fizemos parte do movimento empresa júnior aí quando estava na faculdade, né? Então, mais um motivo aí pra gente tá devolvendo aí pro MED. Aí a gente vai ter um monte de encontros aí. Vocês vão ver muito minha cara aí pela frente ainda. Não ficou com saudade. A minha também. Por enquanto, acho que é isso aí. Vocês podem mandar, se podem mandar dúvidas lá no Discord também. Além de mim, tem muita gente para responder lá. Pode ficar à vontade aí, depois que acompanhar, não entender alguma coisa, se a gente passou muito rápido, pode falar lá, pode dar um feedback positivo, negativo, pode ficar à vontade também. Mas é isso aí, galera. Já que
Não brotaram dúvidas ali. Só o Marcos perguntou onde que manda o Pix. Mas, já que não tem outras dúvidas, eu vou encerrar aí por hoje. Então, valeu, galera. Hoje não tem print com a cara de todo mundo, não. Parar de apresentar aqui. Então, boa noite aí, galera. Obrigadão aí pelo comparecimento. Valeu aí, pessoal, quem compareceu. Até a semana que vem. Até a Bom próxima. final de semana. Valeu. Valeu. Thiago tá por aí para parar de gravar? Sumiu o Thiago. Manda mensagem aqui para ele. Ele tava até agora mesmo online aqui. Até no Discord. Alguém tinha me colocado como co-organizador aqui. Será que não dá pra... Eles me botaram como organizador, mas eu não sei se eu tenho poder de gravação, não. Tem poder de gravação. Ó, chegou.